Então, continuando o assunto de tensão normal. Então, o que foi visto anteriormente é que tensão é dada por força pela área e é medida em Pascal, a unidade. O alongamento diretamente proporcional à força, ao comprimento inicial e inversamente proporcional à área e o modo de elasticidade, e é dado em unidade métrica. O alongamento também, como consequência dessa fórmula, sabendo que força por área é tensão, ela pode ser escrita dessa forma. E a deformação, que é uma grandeza adimensional, é a variação de comprimento pelo comprimento inicial. E é adimensional, muitas das vezes medida em percentual. É uma taxa de crescimento do material. E uma consequência disso é que a tensão, a deformação também pode ser dada pela tensão dividida pelo modo de elasticidade. E é dado de forma adimensional. Então todas essas relações aqui são descritas dentro dessa zona de região elástica. Então essas relações são dadas todas dentro dessa região elástica de um gráfico tensão, deformação do material. Uma outra grandeza que a gente vai ver agora é a deformação transversal. A deformação transversal, imagina um corpo sofrendo uma deformação ao longo do seu comprimento. A deformação transversal é o quanto que, uma vez que eu alongo nessa direção, quanto que eu eventualmente desalongo, vamos falar assim, nessa direção. Então a deformação transversal é um percentual de quanto que eu alongo, que eu deformo na direção longitudinal. Então um físico analisou, e o físico foi o Poisson, da qual deu título a esse coeficiente, e esse coeficiente é chamado de coeficiente de Poisson. Esse coeficiente mede o percentual da deformação longitudinal que faz ele deformar transversalmente. Então ele fez uma experiência onde ele verificou que todo material que sofre alongamento ou deformação na direção longitudinal sofre uma variação na deformação transversal. E cada material tem um determinado percentual. Como é uma deformação que diminui o seu comprimento, ela tem um sinal negativo, que na verdade é uma antideformação, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, na página do livro 72, você tem uma tabela, a tabela 1, onde fala, por exemplo, que o aço tem um coeficiente de Poisson de 0,25 a 0,33. O alumínio 0,32 a 0,36. Enfim, você tem uma relação dos coeficientes de Poisson, que é uma propriedade do material, em que determinada a deformação longitudinal, que essa não tem índice nenhum, você consegue achar a deformação transversal. Ok? Uma outra grandeza que é importante a gente entender também é a estricção. A estricção seria uma outra letra grega aqui, que seria a relação das áreas. Área inicial, área final sobre área inicial. Então, quando você tem um corpo de prova, no ensaio de tração, em que você pega esse corpo e
faz ele sofrer um alongamento de tal sorte até quebrar, você tem uma redução dessa área aqui. Então, se a área transversal que está aqui, se for uma área circular, ela tem uma determinada quantidade, você, depois que sofre o alongamento e sofre a ruptura do material, você percebe que essa área ela tem uma redução. E essa redução ela é provocada pela relação, né, com que eu comecei o ensaio de tração e eu termino o ensaio de tração. De tal sorte que essa estricção, que essa redução da área, ela é medida através dessa fórmula, que é o quê? Eu pego a área inicial que eu tinha, transversal, menos a área final. Então a área inicial é maior, né? Que eu estou com o material com toda a sua estrutura. Depois que o alonga, ele sofre uma redução, essa aqui é a área final, e aí eu divido pela área inicial. Então essa aqui seria a área final, que é com a área reduzida, essa aqui seria a área inicial. E aí eu calculo a estricção, que nada mais é que um percentual de redução de área a partir do momento de um ensaio de tração onde eu provoco essa ruptura do material. Uma outra grandeza importante também a gente entender é o fator de segurança. O fator de segurança é muito usado no dimensionamento do material e é como eu consigo, eventualmente, dentro do gráfico tensão e deformação, como que eu consigo, sabendo dessas propriedades de tensão, tanto de escoamento quanto de ruptura, trazer essa tensão para a zona da qual essas fórmulas têm validade. Então, se eu tenho um material dúctil, que é um material que escoa, que tem uma tensão de escoamento, ou um material frágil, que tem uma tensão de ruptura, conhecendo essas propriedades de tensão do material, eu consigo achar a tensão admissível como sendo essa tensão de escoamento dividido por um número K. Quando eu pego uma tensão de escoamento ou uma tensão de ruptura e divido por um número K positivo, eu estou trazendo ela de uma região que a estrutura não está boa para tentar dimensionar ela dentro de uma região que eu considero uma região aceitável ou admissível. Então, a tensão admissível de um material dúctil seria a tensão de escoamento por K. E a tensão admissível de um material frágil, que não tem escoamento, seria a tensão de ruptura por K. Então, dividir qualquer número por um número positivo me traz essa tensão desses pontos limites críticos para a região elástica, que é a região mais agradável para se dimensionar o material. Então, a tensão admissível é calculada dessa forma. Então, em resumo, a gente tem uma série de grandezas que a gente calcula dentro dessa região elástica. Além dessas grandezas aqui, tem a deformação transversal e a estricção, que também são determinadas dentro dessa região. E para finalizar, a gente tem aqui o fator de segurança, que é uma grandeza que a gente vai utilizar para calcular o dimensionamento de alguns materiais e determinar as tensões admissíveis. Até a próxima.